Opa, torcedores vascaínos, dando início justamente por aqui. E já sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News. Um vídeo cheio de informações para todos vocês. São as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Definitivamente o técnico Maurício Barbieri já vai abandonar a tática usada no último jogo contra o Flamengo, onde ele colocava uma linha de 3 defensores. Agora vai voltar à formação com uma linha de 4 jogadores no sistema de defesa. Na teoria, um sistema com 3 zagueiros e mais jogadores na parte central do campo se tornaria um pouco mais interessante. Na prática, foi muito diferente. O Vasco não conseguiu estar muito bem postado em campo justamente no último jogo contra o Flamengo, onde sofreu uma derrota com um placar bem elástico. Assim, o técnico Maurício Barbieri teve que rever os seus conceitos quanto a esta formação e voltou agora a implementar a linha com 4 defensores, 2 zagueiros e também 2 laterais. O técnico volta com a formação que foi usada com maior frequência por ele neste início de trabalho no Vasco e agora tenta amenizar a crise com um bom resultado na busca pela vitória contra o Internacional fora de casa. O objetivo é que o meio-campo do Vasco esteja postado de uma forma mais diferente e próximo um do outro, e que amenize também a diferença de espaço quanto aos ataques adversários. A linha com 4 jogadores um pouco mais atrás busca também que o Vasco tenha mais estabilidade necessária para voltar a vencer diante de um jogo fora de casa e bastante complicado. A provável escalação do Vasco inclusive deve ter Léo Jardim no gol, Puma, Capasso, Léo e também Lucas Piton no setor de defesa, Matheus Carvalho, Jair e Marlon Gomes no meio de campo, Alex Teixeira ou Eric Marcos, Pedro Raul e Gabriel Peck, que deve retornar à equipe titular após um jogo em que esteve de fora, ficou no banco de reservas na última partida, onde deu lugar para Orellano. A impressão que passa, principalmente nos últimos jogos, é que o técnico Maurício Barbieri vem tentando de todas as formas fazer com que esse time do Vasco volte a jogar um futebol um pouco mais decente e que se reencontre nos caminhos das vitórias para sair dessa zona incômoda da competição, onde já tem algumas rodadas onde o Vasco entrou nela. O Vasco vê meio argentino crescendo com chances de não permanecer no futebol inglês e já procura condições para saber um pouco mais do atleta. Antes do jogo contra o Internacional, foi informado ainda para o torcedor vascaíno da possibilidade de o Vasco ter já algumas conversas para saber mais condições sobre o meio argentino Manuel Lanzini, jogador que atua pelo West Ham e entra em seu período final de contrato com a equipe inglesa. O argentino está em seus últimos dias de contrato com a equipe e provavelmente não vai estar renovando. O camisa 10 do West Ham, mesmo clube que atua na elite da liga inglesa, não renovará com o jogador que carrega o número 10 em sua camisa. Ele atua como meia central e também consegue fazer o setor de meia esquerda. Esta posição inclusive que o Vasco vem incansavelmente procurando opções, principalmente de grande destaque, para que assim chegue de forma imediata e já dê um certo aumento no nível do Vasco para os demais jogos que terá no ano. O argentino já está quase 8 anos no West Ham, são quase 8 temporadas atuando pelo futebol inglês. Antes, ele já havia passado pelo futebol dos Emirados Árabes e também chegou a atuar no Brasil pelo Fluminense, onde também anteriormente foi revelado pelo River Plate. O River também pode ser um possível adversário do Vasco nesta contratação caso queira prosseguir no negócio. Como o jogador é formado nas categorias de base da equipe argentina, já se especula também pelos lados do futebol vizinho que o River tenha o interesse de realizar investida para ter esse jogador novamente em sua equipe. Na atual temporada ele conta com números bem modestos, 23 jogos, 3 gols marcados e também uma assistência.
Durante sua passagem pelo West Ham, ele teve algumas variações de desempenho, onde conseguiu performar com uma maior qualidade nos primeiros anos por lá, onde teve boas sequências com gols e assistências distribuídas e muitas das vezes conseguia ultrapassar a marca de 10 gols em contribuições para a equipe. E você, torcedor vascaíno, acha que Manuel Lanzini se encaixaria nesta busca que o Vasco está fazendo justamente por um jogador camisa 10 e que possa estar realizando a criação de jogadas? Comente aqui abaixo qual que é a sua opinião a respeito deste jogador. Um vazamento sobre informações dos convocados justamente para o próximo jogo do Vasco contra o Internacional incomodaram bastante o diretor Paulo Brax, que vem buscando também solucionar tal problemática no Vasco atualmente. Alguns jogadores não apareceram na lista justamente pelo simples fato de estarem ingressando agora no departamento médico e não estarão disponíveis para o técnico Maurício Barbieri lançar ou não eles em campo, como é os casos de Carabarral e também Eginaldo. Orellano também foi outro jogador que ficou de fora, isso porque o jogador sofreu uma pancada no último jogo contra o Flamengo e ficará à disposição justamente do departamento médico para que esteja solucionando também essa problemática com ele e que ele possa retornar à equipe do técnico Maurício Barbieri já no próximo jogo. O Vasco passa também por uma pressão absurda e o diretor inclusive aproveita para conseguir trabalhar com maior efetividade e contornar essa atual situação que vem cercando o Vasco da Gama, situação bem incômoda e já de algumas rodadas na zona de rebaixamento, onde a equipe tem totais condições de sair ainda, já que a distância para as equipes que estão de fora desta zona é bem baixa, principalmente se tratando de um início de campeonato brasileiro, mas o Vasco terá que agir de forma efetiva e muito bem assertivo para que assim consiga solucionar os seus problemas e conseguir principalmente sair dessa zona o mais rápido possível e conseguir, quem sabe, assim, uma posição um pouco mais alta na atual tabela de classificação. Foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.